Shalom Aleichem, meu irmão e minha irmã, como vão vocês? Que Hashem vos abençoe em nome de Yeshua. Hoje nós estamos aqui para falar da Parashá Lech Lecha, que é a Parashá que fala sobre, nos apresenta o nosso patriarca Abraham, né? Eu gostaria de tocar em alguns pontos sobre a vida deste homem, mas sob o ponto de vista do nosso querido Rabino Shaul, você conhece como o apóstolo Paulo. Lá em Romanos capítulo 4, ele dedica um capítulo inteiro para falar sobre Abraão. Eu vou, aos poucos, trabalhar nesse capítulo com você, para que a gente possa entender um pouquinho a mentalidade de Rabino Shaul, como ele, dentro da tradição rabínica, enxerga Abraão. Então, vamos ler alguns versículos. Rabino Shaul diz: que diremos, pois? Teria alcançado Abraão, nosso pai segundo a carne? Porque se Abraão foi justificado pelas obras, tem de se gloriar, mas não diante de Elohim. Porque, diz a Escritura, creu Abraão em Elohim e isso lhe foi imputado como justiça. Ora, aquele que é capaz de fazer qualquer obra, não lhe é imputado o galardão segundo a graça, mas segundo a dívida. Vamos até aqui, porque eu preciso apresentar algumas coisas para vocês primeiro. Veja bem, Abraão, ele tinha um relacionamento com o Eterno que era, como a gente diz, não natural. Em inglês a gente usa unusual, né? Que é uma palavra que a gente traduz como não usual, não comum ou incomum. E aí a gente vai começar a pensar o seguinte: espera aí, quem conhece um pouquinho da história de Abraão sabe que ele vem de uma família de gente idólatra. O pai era fabricante de ídolos e toda a família mexia com idolatria. E aí vem a pergunta: como é que Abraão foi ter um relacionamento com o Criador, com o Eterno? Como é que isso aconteceu? A tradição não esclarece isso, mas ela diz que o Senhor falava com ele. E eles passaram a ter um relacionamento de intimidade. Tanto que Abraão, ele acaba depois deixando a sua família, e nós vamos falar sobre isso em Gênesis capítulo 12, e ele vai ter uma série de situações nas quais esse homem vai demonstrar o caráter dele e a confiança que ele tem no Criador. E eu quero falar um pouco também sobre isso, porque Rabino Shaul diz que a fé, a confiança de Abraão no Criador, isso lhe foi imputado como justiça. Não tudo aquilo que ele fez, as suas obras, o seu dia a dia, ele cuidava das pessoas, segundo o Midrash, toda vez que passava alguém próximo da sua tenda, ele chamava aquela pessoa para descansar, para comer alguma coisa e falava sobre o Criador, ele pregava para aquelas pessoas. Então, isso são os frutos que a pessoa dá através do conhecimento que elas têm da palavra e do nível de confiança que elas nutrem num relacionamento com o Senhor. E aqui Abraão tinha tudo isso, mas tudo isso para ele não tinha muito significado, mas ele tinha uma confiança no Eterno. E é interessante que a Torá diz que Sara era uma mulher estéril. Na Parashá Noah, na leitura da Torá, nós lemos isso, que ela era uma mulher estéril. Ela não tinha filhos. E em Gênesis 12, tá? O Senhor vai conversando com Abraão aqui no caso, né, porque ele ainda não tem o seu nome mudado, ele diz assim: sai da tua terra e da tua parentela e da casa do teu pai para a terra que eu te mostrarei. Você já deve ter imaginado essa situação de você ouvir a voz
do Senhor para algo que é incomum, grandioso, e você ter medo no coração. Já aconteceu comigo. E nesse caso, ele vai sair de Harã para Canaã. É uma mudança radical de vida. Ele vai ter que largar tudo, vai ter que largar os pais, vai ter que largar os conhecidos, vai ter que largar a terra onde ele habita. Ele vai pegar a mulher, ele não tem filhos, tem alguns servos, ele vai pegar as coisas dele e ir embora. Teoricamente falando, é algo muito simples de se fazer. Na prática, nós temos muitas dificuldades. A primeira delas, a esposa. Sarai, quando ouve de Avram aquilo que ele vai relatar a ela acerca da voz do Eterno que tinha falado com ele, certamente a primeira pergunta que ela fez é: para onde nós vamos? A mulher, diferente do homem, a mulher ela precisa de segurança. Ela precisa de um momento no qual ela possa estar segura, estar ciente das coisas e saber para onde ela está indo e o que vai acontecer ali adiante. Bem, baseado nisso, nós temos então também outros fatores, que são a família de Avram. Quando ele falou com a família, ele obviamente deve ter explicado o porquê que ele estava indo embora, quem falou com ele. Foi uma oportunidade dele pregar. Então, tudo isso é o contexto dessas palavras que estão registradas na Torá. E que Rabino Shaul vai dizer que houve um nível de obediência de Abraham. De Avram aqui, né? O nome não foi mudado, de Avram. E o livro de Hebreus, que também, na minha opinião, foi escrito por Rabino Shaul, Hebreus 11:8 diz assim: pela confiança, Abraham, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. É complicado. É complicado. Imagine o nível de obediência desse homem. E é interessante que a palavra obedecer aqui, né? Ela é chamada, a raiz chamar, que significa que ele ouviu e teve uma ação em obediência ao que ele havia ouvido. Então aí nós vamos começar a entender um pouco mais sobre quem era esse homem e aprender com ele que quem tem um relacionamento íntimo com o Senhor, esse tipo de pessoa ouve e obedece. Ouve e obedece. Você entende que relacionamento gera confiabilidade. E quando nós ouvimos a voz hoje do Espírito Santo, e nós sabemos que é Ele que está falando conosco, nós não temos dúvida nenhuma daquilo que nós vamos fazer. Ainda que seja algo cuja logística seja muito complexa, como é esse caso. Ele teria que se mudar com tudo aquilo que ele tem. Ele tinha, né, no caso, inclusive esposa, servos, tudo aquilo que pertencia a ele, ele iria agora pegar e ir embora. Eu queria mostrar para você uma coisa interessante, porque a palavra confiança ou fé, como está ali em Hebreus, nas traduções mais comuns aí, essa palavra vem do termo hebraico emuná, mas ela vem de uma raiz que é aman, e essa raiz, ela traduz, ela transmite confiabilidade ou a fidelidade de uma pessoa. Então, quem confia no Senhor sabe da fidelidade dele
para conosco. Abraão sabia disso. Essa palavra ainda descreve também a estabilidade ou a continuidade das facetas de uma pessoa que estão relacionadas com o seu nome. Opa! Então aqui nós temos uma outra coisa muito importante, que é Abraão conhecia a identidade da pessoa com quem ele conversava. E ali nós temos a palavra Elohim, que é o Criador. Então ele tinha esse conhecimento, ele sabia quem era o Criador, sabia de tudo aquilo que o Criador havia feito, e essa pessoa que criou todas as coisas estava dizendo para ele que ele iria para um lugar que ele receberia como uma herança, como uma nahalá, uma herança física. Isso é muito impactante, porque isso também, a palavra, a raiz Aman, ela está ligada com a casa ou a dinastia de alguém. Então, o Senhor quer estabelecer a casa e a dinastia de Abraão. Mas para ele fazer isso, ele tem que tirar ele do contexto onde ele está, para colocá-lo num novo contexto. E para isso ele chama. E Abraão tem que ouvir e obedecer. Entendendo o seguinte, que tudo aquilo que ele vai vivenciar e já está escrito e conectado a um plano maior para conduzi-lo a algo melhor. Antes da gente continuar, eu gostaria de te mostrar que essa palavra ela está conectada ao sentido de ter fé, entendeu? E a palavra também ela aparece no sentido de sustentar, nutrir ou carregar uma criança. Quando nós cremos, confiamos em Yeshua, é como se ele sustentasse a vida da gente, nutrisse a gente com aquilo que é necessário para a nossa vida física, mental e espiritual. E como se ele nos carregasse no colo. Você já deve ter visto um poema que se chama Pegadas na Areia, um poema antigo, em que o poema descreve duas pessoas caminhando e conversando na praia. E de repente, uma das pessoas olha e vê que as outras pegadas que estavam ali não estão mais. Ele continua conversando e andando, e num determinado momento, fala assim, Senhor, você estava caminhando comigo e tal, mas eu não vi mais o Senhor. Ele falou, verdade. É porque eu estava te carregando enquanto você caminhava ao meu lado. Então a gente percebe que vão existir momentos da nossa vida em que o Senhor vai ter que pegar a gente e carregar no colo, como ele fez com Abraão. Abraão passou por testes, por momentos em que ele teve que ser carregado pelo Senhor. Ele viu situações que ele olhou e falou, uau, é complicado. Senhor, se o Senhor não estiver comigo aqui, vai ser complicado. E olha só como isso é interessante, porque essa raiz, Aman, ela também indica no verbo, uma palavra que indica como pilares de sustentação de uma porta. Essa confiança que Abraão tinha era o sustentáculo da vida dele, inclusive da vida física dele. Então, isso é muito importante, irmãos, porque essa palavra está relacionada à fidelidade que alguém tem para com outrem. Nós somos fiéis com o Senhor? A resposta é não. E a palavra diz que se nós formos infiéis, ele continua sendo fiel para conosco. Aleluia! A imutabilidade do caráter do Criador, de Yeshua, permite que eu e você erremos, como todos os homens, nós vamos ver Abraão aqui errando também. Nós vamos errar, às vezes vamos errar feio.
mas ele vai continuar o mesmo conosco. Puxa, que coisa gostosa! Ele não vai mudar o relacionamento conosco porque nós erramos com ele. E por vezes ele vai precisar bater na gente para ver se a gente volta. E aqui, irmãos, nós vamos ver que Abraão vai passar por um tratamento com o Senhor. Olha só que coisa interessante. Você lembra que eu falei para você no princípio dessa transmissão, né? Desse vídeo, que a Torá fala, ainda na Parashá Noah, que Sara era estéril. Agora, Gênesis 12:2 tem uma palavra que ela vai entrar em confronto com aquilo que a Torá diz. E ela diz o seguinte, o Eterno falando com Abraão, dizendo assim, far-te-ei uma grande nação e abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome e tu serás uma bênção. Como assim? Como que ele vai ser uma grande nação se a esposa dele é estéril? Ela não pode ter filhos. Há um conflito aqui. Um conflito no qual, quando Abraão ouve, certamente passou um filme na cabeça dele. Ele deveria pensar o seguinte, mas Senhor, eu estou com 70 e poucos anos. Minha esposa também, ela está com 60 e poucos anos, Senhor, e a gente já tentou, já fez de tudo, e nada. Ela não consegue ter filho, papai. Aí vem a questão. Rabino Shaul diz que a confiança de Abraão foi imputada a ele como justiça. O livro de Provérbios diz que o justo não teme más notícias. A profecia dada a Abraão poderia soar para ele como uma má notícia. Por quê? Devido à impossibilidade daquilo que ele estava vivendo. Porque a vida dele estava conflitando com a profecia. E quantas vezes isso não acontece com a gente? Fala para mim. A tua vida está redondinha, as promessas que o Senhor fez para você já se cumpriram todas e está tudo legal, né? Você já parou para pensar que quando o Senhor faz uma promessa, Ele faz essa promessa dentro de um contexto no qual as nossas situações são completamente opostas, porque a promessa vai depender da nossa confiança nele. Da gente olhar para aquilo e falar, eu sei que isso vai acontecer. E veja bem, por que Abraão teve a sua confiança imputada a ele como justiça? Porque ele foi considerado pelos nossos sábios como Tzadik Hador, o justo da sua geração. Preste atenção nisso aqui, é muito intenso. Ele foi o camarada que andou com o Senhor, e o Senhor confiou a ele segredos. Nós vamos ver isso mais adiante. Quando é necessário que o Eterno traga julgamento sobre um povo ímpio, quem é que ele fala? Com quem ele vai dividir a informação? Abraão. E ele vai interceder. Para o Senhor não destruir Sodoma, Gomorra, Admá e Zeboim. Ele vai lá. Porque o Senhor teve confiança nele, porque ele tem crédito por conta das ações dele. Ações que geram credibilidade. Então esse homem foi considerado um justo. Ele, no meio de uma geração pecadora, andava de acordo com os padrões da Torá. É fácil isso? Lógico que não. Família toda mergulhada na idolatria, e quem faz ídolo e quem adora ídolo, nós sabemos que é passível de pena de morte, além de ser uma família que vai estar sendo alcançada, cegada por demônios,
que vão tornar aquela pessoa como ídolo. Tem olho, mas não vê, tem ouvido, mas não ouve, tem nariz, mas não cheira, boca, mas não fala, não raciocina direito, porque os demônios vão embotar aquela pessoa, os sentidos daquela pessoa, o corpo daquela pessoa, a alma daquela pessoa, para que ela se torne como os ídolos. Abraão foi liberto disso pelo Senhor. E agora, no meio de uma geração violenta, uma geração corrupta, esse homem vai se levantar como um justo, o justo daquela geração. E quando ele crê, quando ele tem confiança de que o Senhor vai fazer, isso gera para ele algo no mundo espiritual que dispara uma ação do céu para a terra, para fazer com que as suas palavras, as suas ações, e principalmente a confiança que ele tem no Senhor se materializem. E eu quero chegar nesse ponto e parar para dizer para você o seguinte: em que nível está a nossa confiança no Senhor? Se precisar mudar de país, você larga tudo e vai embora para servir ao Senhor? Se você precisar sair de um lugar e ir para outro, se o Senhor te disser hoje, larga tudo e vem me servir, será que nós temos coragem de fazer isso? Porque isso não é fácil, irmãos. Lembra que ele tem um contexto de vida, ele não é uma pessoa sozinha. E quando o Senhor fala isso com ele, que fará dele uma grande nação, meu pai, isso é algo que vem impactar a vida desse homem. Far-te-ei uma grande nação, e a palavra aqui, ela é muito interessante, porque ela é ligada ao termo goi. Nação aqui é goi. Opa, não, pera aí, Rabino. O senhor está querendo dizer que o pai da nação de Israel recebe como uma promessa que essa nação seria de goi? Como assim? Eu vou explicar isso aqui daqui a pouco, porque eu preciso mostrar algo para você que tem se cumprido na história. Vou chegar lá, mas primeiro eu quero que você entenda esse detalhe. Tem um povo que é Israel, mas que é visto como goi, como gentil. E gentil aqui não é aquele povo sem o eterno, não é um povo que é feiticeiro, é macumbeiro, nada disso. Eu vou depois posicionar você do verdadeiro significado dessa palavra goi aqui, nesse contexto no qual o Senhor fala com Abraão. Aí ele diz para ele que, além dele ser uma grande nação, ele vai ser abençoado, o nome dele vai ser engrandecido e ele vai ser uma bênção. Então, se você pegar isso, você vai falar assim, como que alguém abençoa uma outra pessoa que já tem tudo? Porque Abraão já era um homem rico, era um homem realizado, era um homem que tinha uma esposa maravilhosa, uma mulher linda, segundo a tradição judaica. Tinha servos e servas, recebeu uma ordem, estava obedecendo. Qual é a bênção que ele precisa? Maravilhoso isso, né, irmãos? A bênção que Abraão precisava era um filho. Aleluia! Então isso significa que no bojo desta profecia já há um filho reservado como bênção para a vida de Abraão. E ele falou que haveria de engrandecê-lo. E ele vai se tornar realmente um personagem único no Oriente Médio. O nome dele vai correr pelas nações vizinhas. E ele realmente vai se tornar uma bênção na vida das pessoas. Então nós vamos perceber aqui que todo esse contexto é um contexto profético muito extenso. Esse contexto aqui vai falar para a gente
sobre coisas que são assim extraordinárias, que o Senhor vai tomar a vida desse homem, está tomando já, e levando ele para uma aventura de, como a gente chama, uma aventura de fé, porque ele confia, ele sabe o que está fazendo, porque ele está dentro de um contexto. Voltando aqui para falar um pouquinho da questão da emuná, né, que é a raiz, né, a man está dentro da raiz de emuná, que é confiança. Essa palavra também, ela fala de um trabalhador qualificado, a raiz dela, tá? O man, um trabalhador qualificado ou verdadeiro. Então vamos desenvolver isso aqui um pouquinho. Quem é a pessoa que tem emuná? Quem é a pessoa que confia no Senhor? Essa pessoa, já vimos que ele é um justo. Já vimos que ele tem confiabilidade e credibilidade nas suas palavras por causa das suas atitudes. E agora nós estamos vendo que ele é um trabalhador qualificado, um trabalhador verdadeiro que está engajado para servir ao Senhor. Olha só que coisa interessante isso, porque a Torá fala que nós somos servos, e a palavra eved, ela fala sobre um servo, alguém que é escravo de alguém que trabalha por prazer. E o seu trabalho vai glorificar o nome daquela pessoa. E no caso, como nós trabalhamos para o Senhor, o nosso trabalho glorifica a Ele. Aleluia! Essa é uma coisa muito interessante, que quem carrega estas características é tido como um trabalhador qualificado, porque a pessoa vai ser preparada para aquilo e ele é verdadeiro, ele é fiel. Deixa eu falar um pouquinho sobre trabalhador qualificado. Avram, ele passou por algumas coisas e ele foi preparado pelo Senhor para que ele pudesse desenvolver aquilo que o Senhor tinha para ele fazer naquela época. Então Avram vai pregar, usando o seu testemunho, não tinha Torá, não existia nenhum registro escrito. Ele falava daquilo que ele ouvia do Senhor. Certamente ele falava de coisas profundas, porque o Senhor deu a ele coisas profundas, e essas coisas foram sendo disseminadas para as pessoas com quem ele tinha contato, e as pessoas viam que havia fundamento naquilo que ele estava fazendo. Então, quando alguém é chamado pelo Senhor para fazer uma obra, esta pessoa precisa ter o devido preparo. Eu costumo dizer o seguinte, que devido a tudo aquilo que a gente tem visto aí na internet, as besteiras, né? As aberrações que a gente tem visto aí, eu costumo dizer o seguinte, que a gente precisava ter uma lei, né? Seria bom se tivesse uma lei que para interpretar a Bíblia a pessoa tinha que ter preparo, porque não é só revelação. A pessoa tem que ter o conhecimento para não entender aquilo que está escrito de forma errada. E quanta gente está entendendo errado e falando besteira, misericórdia. Então, dentro desta palavra, confiança, o que eu tenho aqui? Um trabalhador qualificado. Essa palavra está conectada a isso, alguém que tem condições de fazer aquilo para o qual ela foi chamada. Então, isso é muito intenso para nós. E aqui também, quando a gente continua no significado dessa palavra, ela também está ligada a essa questão da fé, do apoio, algo que te apoia, que te segura, que te sustenta. A confiança é isso. Você não precisa ver, porque você sabe quem está por trás daquilo que está acontecendo. Então, diferente de Toma, que é o Tomé, né? Eu só vou acreditar se eu ver. Quando Yeshua chegou diante dele, ele falou, põe o dedo aqui, meu filho. Põe o dedo aqui para você ver se não sou eu. Põe a mão aqui do meu lado para você ver. Ah, Senhor meu e Deus meu. Aí ele acreditou. Mas já na Torá, essa palavra está ligada a algo que te apoia,
que te segura, que te sustenta, mas que você tem que ter a confiança de que aquilo está acontecendo, sem que você tenha que ver nada. Depois nós vemos que vai aparecer a palavra amém. E a palavra amém, ela é uma palavra, uau, que ela significa uma série de coisas. Ela é, na realidade, um acróstico. El Melech Neeman, que significa Deus meu rei é fiel. E essa palavra amém, lá no livro do Apocalipse está escrito sobre o Mashiach que ele é a testemunha fiel e o amém. Uau! Então, quando nós dizemos amém, o que nós estamos dizendo? Que o Eterno, que é nosso Rei, é fiel para cumprir aquilo que nos prometeu através de Yeshua, que é a testemunha fiel e verdadeira. Então, quem tem emuná é porque tem Yeshua. Quem tem confiança é porque anda com Yeshua, ouve aquilo que ele diz através do Espírito Santo e esta pessoa tem condições de fazer coisas a nível sobrenatural. E aí você vai falar assim, mas como assim, Rabino? Porque esta pessoa, ela consegue enxergar aquilo que muitos não enxergam. Essa pessoa, ela anda na verdade. E por quê? Porque uma das palavras da raiz, aman, é emet, que significa verdade. E a palavra emet em hebraico, ela tem um aleph e um men e um tav. E o que significa isso? Ela tem a primeira letra do alfabeto hebraico, a letra do meio e a letra final. Então isso significa que a verdade tem começo, meio e fim. Ela se sustenta por si só. Você entendeu isso? A confiança em Yeshua é tudo. Se sustenta por si só, porque ela é verdadeira. Abraham andou nisso. E quando ele ouve a promessa, isso é tão intenso para ele, porque ele sabe com quem ele está andando, ele sabe que tudo vai dar certo lá na frente. Ele vai ter percalços? Lógico, para crescimento. Mas o resultado final, qual foi? Ele alcançou aquilo para que o Senhor chamou ele. Por isso, o Rabino Shaul diz que esse homem foi justificado pela confiança que ele teve. Ele viu coisas acontecerem que foram fantásticas. Veja só uma outra coisa que o Senhor vai dizer para Abraham aqui. Gênesis 12:3. E abençoarei os que te abençoarem. E amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Isso aqui é pesado. Você quer ver uma coisa? Abençoarei os que te abençoarem. Aqui tem uma promessa ligada com o povo de Israel, com o judeu. Você quer receber alguma coisa do Senhor, que a gente chama de bênção, e a palavra bênção, brahá, significa dar poder a alguém, para que essa pessoa seja próspera, bem-sucedida e fecunda. Você quer receber isso? Ora por Israel, abençoa um judeu, abençoa o ministério ligado a Israel. Pronto. Vai abrir um negócio na sua vida. Puf! Você sabia que aqui nesse verso você tem uma chave para o sucesso? Coisa séria. Oh, coisa séria, coisa linda, mas está aqui, ó. Esse verso aqui, ele está conectado com uma chave espiritual para o teu sucesso. Rabino, mas por que isso? Porque o mundo físico, ele se move a partir do mundo espiritual. E não é o contrário. Porque o que é determinado no mundo espiritual se materializa no mundo físico. Haja visto que em Rosh Hashanah, os decretos celestiais são escritos e transmitidos para a humanidade. Então, tudo é decidido no céu, não é decidido aqui na terra.
As decisões aqui na Terra acontecem porque lá em cima já está decidido, já, como a gente diz, já bateu o martelo. Então, quando eu entendo isso aqui, eu falo assim, puxa vida, então o Eterno deu para Abraão e os seus descendentes uma chave para que as pessoas se aproximem dele e recebam a bênção. Olha só que coisa interessante isso. Então, nós temos aqui algo que tem dois direcionamentos. Você quer ser abençoado? Abençoe Israel, ou um judeu, ou um ministério que trabalha pela casa de Israel. Agora, você quer ser amaldiçoado? Fala contra, pragueja, difama, vai para a rede social, publica alguma coisa contra. Você vai receber um pacote vindo do inferno com maldição. Simples assim. Sabe por quê? Porque está escrito isso aqui. Tem gente que não acredita nisso, tem gente que fala assim, não, Rabino, Yeshua é bom o tempo todo. Ué. Ninguém tem dúvida disso. Mas você acha que essa palavra não vai se cumprir? Se levanta contra Israel para tu ver. Se levanta contra um judeu para você ver. Vai lá, faz o teste. Isso não é brincadeira, essa palavra está viva. E aí que eu quero que você compreenda que a confiança, de novo nós vamos voltar para a confiança. A emuná, ela é tão verdadeira, ela é tão sólida, é tão poderosa, porque ela está ligada com o Yeshua, que quando alguém faz mal para um dos servos do Senhor, ele se encarrega de dizer assim, vai lá e pune. Sabe por quê, irmãos? Porque nós pertencemos a Yeshua. E isso aqui, Yeshua falou com Abraão. A Brit Hadashah diz que Yeshua dizendo assim, Abraão viu o meu dia e se alegrou. Como assim? O que Abraão viu? Ele teve um relacionamento com Yeshua. E Yeshua cita isso. Isso é muito forte, irmão, isso é muito intenso a gente saber sobre esse negócio aqui. Ele diz assim, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Lembra que eu falei do Goi? Então, o Senhor está dizendo para Abraão aqui, antes de Israel nascer, eu já estou te dizendo que eu vou espalhar Israel pelo mundo todo, e onde os filhos de Israel estiverem, eles vão levar a bênção para aquele lugar. Oh, meu Pai, eu quero te mostrar uma outra coisa. Esse versículo está dizendo o seguinte, quem é judeu, crente em Yeshua, carrega consigo a bênção por onde essa pessoa anda. Você vai fazer compra no supermercado, você começa a fazer compra lá. O supermercado começa a encher. Você começa a trabalhar com alguém, aquilo começa a dar resultado, aquela empresa começa a crescer. Você fala assim, nossa, que bênção. Mas por que isso? Porque há uma promessa, há uma palavra que foi liberada, e essa palavra foi registrada. Isaías diz que a palavra não volta vazia. Ela faz aquilo que apraz ao Senhor e prospera naquilo para que o Senhor a enviou. Essa palavra, ela não pode voltar vazia, ela tem que se cumprir, irmãos. Por isso que quando o Senhor fala com Abraão, isso é muito poderoso, isso é muito forte. E Abraão crê, ele confia, ele sabe com quem ele está lidando. Isso é tão intenso, irmãos, que ele pega a sua esposa, a sua parentela, ele vai pegar Ló, né? Que é filho do seu irmão. Ló é uma figura enigmática também. Ele é sobrinho de Abraão, e ele vai junto.
tá? Eles vão embora. E você vai ver na caminhada como o Senhor vai dando promessas para ele. Quando ele chega num determinado local, em Gênesis 12, 7, o Senhor diz assim: apareceu o Eterno a Abraão e disse: a tua semente darei esta terra, onde ele está, esta terra. E ele edifica um altar ao Eterno ali, que lhe aparecera. Para você pensar nisso. O Senhor falou para ele assim: o lugar onde você está aqui, eu estou entregando, eu sou o dono. Eu criei esse negócio aqui. Eu estou dando isso de papel passado para você. E para a tua semente, os teus descendentes vão ficar nessa terra. Por uma estranha coincidência, é onde Israel está hoje. Profecia dada, profecia cumprida. Entende isso? Ele falou assim: eu confio, Senhor, eu estou aqui, eu vou fazer um altar para marcar esse lugar aqui. E Rabino Shaul, Rabino Shaul, meu pai, Rabino Shaul falando sobre essas coisas. E ele fala assim que, ele citando Davi, né? Bem-aventurados aqueles cujas maldades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Antes ele diz, também Davi declara, bem-aventurado o homem a quem o Eterno imputa a justiça sem as obras. Irmãos, Abraão não precisou fazer, ele creu. Depois, ele continuou fazendo, porque ele já fazia antes. Porque o livro de Jacó, Tiago, ele diz que a fé, sem as obras, ela é morta. Então eu tenho que ter um equilíbrio entre essas duas coisas. Mas olha só que interessante, porque Rabino Shaul fala sobre bem-aventurados ou felizes aqueles cujas maldades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. O justo, irmãos, ele é pecador, mas seus pecados já foram perdoados. Suas maldades já ficaram para trás. Isso faz parte do passado dele. O justo, ele não anda em pecado. O justo, ele é pecador, mas ele não anda em pecado. Tem uma diferença desse negócio aí. O justo vai errar, Rabino, lógico que vai, mas ele não vai recalcitrar na prática do pecado. Ele não vai continuar fazendo aquele monte de besteira que todo mundo faz, ou que a grande maioria das pessoas fazem. Você entende isso? Então, veja bem, Rabino Shaul, Romanos 4,7, ele diz, bem-aventurado o homem a quem o Eterno não imputa pecado. Esse é o verso 8. Bem-aventurado o homem a quem o Eterno não imputa pecado. Por quê? Porque ele é justo. Então, na realidade, essa pessoa peca, sim. Mas o pecado, ele é ocasional. Ele não é algo que é repetitivo. Ele não é algo sistemático. Ele não é algo pensado, eu vou pensar aqui, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. Vou difamar o fulano agora, porque eu vou fazer mal para o ciclano, vou atacar as escondidas, vou roubar aquele negócio daquele lugar. O justo não faz isso. E é esse o segredo aqui. Olha só, irmãos. Rabino Shaul, nesse verso 13 do capítulo 4, ele fala assim, porque a promessa de que havia de ser herdeiro do mundo não foi feita pela Torá a Abraão ou a sua posteridade, mas pela justiça da fé. Entenda isso aqui agora. A Torá não tinha sido promulgada, não tinha sido dada a Israel. Antes da Torá ser dada, o Senhor já estava dizendo assim, você vai ser Israel, tem uma promessa de você ser herdeiro do mundo. Olha só isso aqui. Então, a justiça que está naquilo, na tua confiança em mim, vai trazer isso para você. Por que você acha que o povo de Israel é o povo mais inteligente do mundo? Ah, Rabino, o senhor está sendo bairrista. Não, realista, é diferente. Você já viu os ganhadores de prêmio Nobel? Você já contou o número de judeus que tem entre eles? É quase 100%. Por que será? Por que será que o Senhor, em todos os lugares onde tem judeus, eles se destacam?
Será que é uma coincidência ou é resultado de uma promessa? De uma palavra que foi liberada nos céus e que está se materializando na história do mundo até hoje? Por que o judeu hoje domina muita coisa, inclusive a questão da economia mundial? Você acha que isso é coincidência? Não, Rabino, acho que tem uma teoria da conspiração por trás disso. Será? Ou será que isso é uma promessa que o Senhor fez? Rabino, mas o povo está usando o dinheiro de uma forma errada, isso é problema deles. Mas a promessa está cumprida. E é isso que eu quero que você entenda hoje. Nós estamos falando aqui de um homem que foi o padrão da sua época e que hoje para nós é um padrão de confiança. Alguém que confia cegamente no Senhor e que sabe que aquilo que ele está recebendo vai ser entregue para a sua posteridade. Ele não tinha filho. Você entende então como isso é tremendo? Mesmo sem filhos, Abraão confiou que aquela palavra ia se cumprir. Eu queria que você parasse para imaginar. É fácil a gente poder ter uma confiança desse tipo? Irmãos, não é. Eu vou confessar aqui uma coisa para os irmãos. Eu recebi profecias ao longo da minha vida que se cumpriram. E algumas ainda não se cumpriram. E são as maiores. E tem hora que eu olho para a minha condição hoje e falo assim, Senhor, ajuda aí porque é complicado. Eu entendo, como homem, o que Abraão deve ter passado quando ele ouve do Senhor tantas coisas tremendas, quando ele vê essas promessas sendo dadas e de repente ele olha e fala, mas como? Como isso vai acontecer? Ele olha para ele, para a esposa, uma mulher estéril, e o Senhor fala de posteridade, o Senhor fala de multidão, o Senhor fala de nações. O Senhor falou de Israel sendo disperso antes de existir. Eu até queria voltar aqui no termo goim, nações, porque esse termo, irmãos, ele é muito interessante na Torá. Os nossos sábios analisando esse texto, e o termo goim, ou o termo goi, né? Porque goim é o plural. Quando eles estavam analisando isso, eles chegaram a uma conclusão. Que é uma conclusão que nós já chegamos há muito tempo. De que Israel perderia sua identidade. O povo judeu ia se dispersar, ia perder a sua identidade. Ia ser visto como gentil. Irmãos, quantos descendentes de judeus existem no Brasil? Milhões. Famílias inteiras, grandes famílias do Brasil. E onde está esse povo? Espalhado por aí no mundo. Porque eles nem sabem da sua ascendência judaica. Quantas pessoas chegam para mim e me perguntam, Rabino, meu sobrenome é X. Eu tenho um documento da KKL, que é o órgão oficial, que cuida dessa questão das conexões judaicas, né, com sobrenome, com os sobrenomes dos descendentes de judeus aqui no Brasil. É muita coisa, irmãos, é muita coisa, vindo da Europa, de vários lugares. Entenda esse negócio aqui, por favor. O Senhor falou com Abraão. Eles vão se parecer goi, vão parecer gentios, mas são meu povo. E eu vou espalhar eles porque eu quero que eles abençoem o mundo. Mas eles são meu povo, eu vou trazer eles de volta. Irmãos, onde está esse povo hoje? Em Israel nós temos 7 milhões e pouco de habitantes, 7 milhões e meio aproximadamente. Cadê o resto do povo? Onde é que está a grande nação? Eu já falei isso em outros vídeos.
está nas igrejas evangélicas, judeus messiânicos, as sinagogas, obviamente, onde tem os judeus. Está aí. Mas principalmente dentro da igreja evangélica, onde os pastores não admitem que o povo que eles estão cuidando deles são descendentes de judeus e ele mesmo é judeu. Quantos pastores não admitem isso? E quando houve uma coisa dessa, a primeira frase: você quer judaizar a igreja. A igreja é judaica, querido, porque o Messias é judeu. Então, por tudo isso, irmãos, tem uma promessa que Rabino Shaul fala disso. Entendeu? Então, ele está comentando isso aqui. Olha só. Ele fala sobre tudo isso. Ele diz assim no verso 17: como está escrito, por pai de muitas nações te constituí, diante de Elohim, ao qual creu, o qual vivifica os mortos e chama as coisas que não são como se já fossem. Você imagina Abraham ouvindo isso? Eu te constituí por pai de muitas nações? Como assim? Está tudo na profecia, está tudo cumprido hoje no mundo inteiro. É como se a vida dos céus viesse para a terra, trazendo um novo alento para aquelas pessoas que descobrem quem elas são. Entendeu? A confiança no Senhor, irmãos, ela é tão poderosa, ela é tão grande, que quando o Senhor chama uma promessa, aquilo que não era na vida de alguém passa a ser. Deixa eu te falar uma coisa. Você já parou para pensar no significado do tetragrama? Erreir, Asher, erreir, eu serei o que serei? Ou eu me torno aquilo que me torno? O Senhor chama as coisas que não são como se já fossem. Ele se tornando aquilo que nós precisamos que ele se torne para nós. Tudo isso por causa da confiança que nós temos em Yeshua. Isso para todos os assuntos da vida, irmãos. Não é só para uma ou para outra coisa. Para vários assuntos da Bíblia. Olha aqui. Rabino Shaul continua no verso 18 de Romanos 4. Ele diz assim: o qual, com esperança, está falando de Abraão, creu contra a esperança, que seria feito pai de muitas nações. A palavra esperança, tikva, ela também significa corda. É como se Abraão tivesse uma corda ligada com os céus. E ele segurasse essa corda, dizendo o seguinte: pai, eu estou seguro aqui somente em ti. Eu acredito que o Senhor vai fazer isso. Como eu não sei, eu só sei que o Senhor vai fazer. Imagine um homem com uma mulher estéril. E o Senhor dizendo assim: assim será a tua descendência, como a areia do mar e como as estrelas do céu. Gente, não é brincadeira uma coisa dessa, e é por isso que nós precisamos compreender que isso é um nível de vivência diferente, é um nível de comunhão que ele tinha com o Criador. Nós temos comunhão com Yeshua hoje, uma comunhão tal que a gente olha para o nosso corpo, olha para a nossa impossibilidade, e a gente fala assim: Senhor, será que eu vou conseguir? Será que eu vou chegar lá? Meu Pai. Mas a promessa, ela não vai voltar vazia. Entenda. Abraão, mesmo com o corpo enfraquecido, amortecido, ele tinha quase 100 anos, e ele não atentou para isso, ele não olhou para ele, não duvidou da promessa, mas ele foi fortificado pela confiança que ele tinha, dizendo: Baruch Hashem, Baruch Hashem, é o equivalente à glória a Deus. Ele deu Baruch Hashem e disse assim: o Senhor vai fazer,
E logo depois, Sara, depois de ser visitado pelo Senhor, Sara, o quê? Engravida. Ah, Rabino, demorou um tempão, mas a promessa se cumpriu. A questão não é o tempo, é quando o Senhor fizer, ele faz no tempo perfeito. E é isso que a gente precisa entender dessa paraxá. Lech lechá, levanta e vai, eu estou te mandando ir para algum lugar. Mas saiba que eu estou te mandando para algum lugar porque eu tenho uma promessa para cumprir. No meio da caminhada eu vou fazer outras promessas e ali eu vou solidificar isso na tua vida. E você vai passar por problemas, você vai vencer reis, você vai ter embates com outras nações, porém, eu vou te confiar segredos. E através da tua intercessão, pessoas vão ser salvas. Já imaginou um privilégio desse? Já imaginou que coisa linda é nós podermos ser chamados de amigos? É algo muito poderoso, irmãos. É algo muito poderoso. Por isso, quando a Torá fala sobre essa promessa, nós vamos entender que essa confiança, ela é fundamental para que a gente desenvolva um relacionamento com Yeshua. Por isso que, quando você disser amém, saiba o que você está dizendo. Não brinque com essa palavra, porque você está invocando o nome por trás dela do próprio Yeshua. A gente diz amém com gratidão, com confiança, sabendo que aquele que prometeu é fiel para cumprir, aleluia. E isso traz para a gente um alento de vida muito grande. Eu gostaria de terminar essa ministração falando para você sobre esse nível de confiança que a gente tem que ter no Senhor. Nós não podemos ser abalados, irmãos, por nada. Ainda que o mar se levante, ainda que as nações digam, nos ameacem, ainda que a crise bata à nossa porta, ainda que a humilhação venha, nós temos que confiar naquele que prometeu. E aquele que prometeu é muito maior do que o mundo que está ao nosso redor. Então eu gostaria de chamar você hoje a ter confiança, a ter essa emuná. Porque existem dois níveis de confiança. A emuná, que é essa fé que a gente chama, e bitachon, que é a fé da fé, aquela que você deposita tudo nas mãos do Senhor. Vai ter um momento que a emuná vai se transformar em bitachon. E você vai ver que se você soltar tudo nas mãos do Senhor, como foi o caso de Abraão, quando ele vai levar Isaac para sacrificá-lo. Quando ele chega próximo daquele lugar, ele fala para os seus servos, esperem aqui, eu e o rapaz vamos subir, vamos adorar e voltaremos. Como é que ele sabia? Confiança. Ele tinha bitachon, ele sabia que ainda que ele matasse Isaac, o Senhor era poderoso para ressuscitá-lo. Ele tinha uma relação profunda com aquele a quem ele servia. E relacionamento profundo significa que a gente confia de verdade. Que a gente olha para a situação e diz assim, não, a realidade não é o que eu estou vendo, é o que o Senhor me prometeu. Isso aqui não é o mundo real, isso aqui é o que o diabo quer que eu creia, mas a promessa, essa é verdadeira. Eu vou chegar e ver o cumprimento da promessa. Você precisa ser curado, você precisa de salvação para alguém da sua família, você precisa entrar num nível de relacionamento mais profundo com o Senhor, creia. Ore e creia, confie. E você vai ver as coisas começando a se sustentar por si só.
e se transformarem as situações que estão além do teu alcance. Como foi o caso dele. Ele não tinha como pagar o melhor médico para sua mulher, porque até não tinha médico naquela época para isso. Mas o médico dos médicos tinha dito para ele assim: eu vou te dar um filho. Aleluia. Ele mexeu no útero de Sara. Ele mexeu em tudo aquilo que era interno nela, para renovar e restaurar aquela mulher. Ela já tinha entrado na menopausa, já estava esquecida disso tudo. Ela não tinha nem prazer mais com... Ela diz isso, eu não tenho prazer com o meu Senhor. Alegria. O Senhor foi lá e mudou isso. Fisicamente, para fazer cumprir uma promessa espiritual. Se o Senhor precisar, Ele vai mudar algo fisicamente na sua vida, ao seu redor, para cumprir uma promessa espiritual para a sua vida. Portanto, levanta e vai. Não fica parado, agora é hora de levantar e ir, de ir de encontro à promessa que Yeshua tem para a nossa vida. Deixo para você hoje esta palavra. Vamos nos levantar, porque a promessa está logo ali, e nós vamos tomar posse dela, vamos encontrar com a promessa, e a profecia será realizada e materializar-se-á na nossa vida, em nome de Yeshua. Amém, amém. Se você gostou desse vídeo, dê um like aí, favorite, clique no sininho para você receber todas as nossas recomendações. E manda para todo mundo que você conhece esse vídeo para a pessoa ser edificada. Nós nos veremos no nosso próximo vídeo. Shalom, shalom, shavuot tov, toda rabá.